Salve, minha gente! Nesse vídeo daqui eu vou comentar um pouco dessa matéria que eu li aqui, que o Christopher Nolan falou sobre streaming, sobre mídia física. Obviamente ele não está exatamente assim se referindo ao VHS, mas ele fala de mídia física em geral assim, e eu acho que acaba também entrando aí no universo do VHS de alguma forma, e por isso eu pensei em trazer esse vídeo aqui para o canal. Vamos dar uma lida aqui nessa matéria, que aí a gente vê exatamente o que ele está falando aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu falo, vamos conversar um pouquinho, porque eu quero que isso seja uma conversa, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Vocês vão conversar mesmo comigo aí pelos comentários, porque eu vou responder depois aí, e a gente pode transformar isso em algo até maior do que esse vídeo aqui, né? Então vamos nessa aqui, ó. Olha o que ele fala, ó. Tem aqui na chamada da matéria, né? O maior problema de conteúdo em streaming, segundo Christopher Nolan. Renomado diretor também prometeu aos fãs que versão doméstica de Oppenheimer irá proporcionar a mesma experiência dos cinemas. Obviamente que não, né? Obviamente que não, mas dá pra entender o que ele quer dizer, né? Tipo assim, vai ser uma experiência tão boa e tão grandiosa quanto a experiência que o filme nos cinemas causou, né? Agora, dizer que é a mesma experiência, isso é impossível. O cinema é outra história, né? O assistir na sua casa em uma TV é completamente diferente. Mas não quer dizer que seja pior exatamente, né? Não exatamente isso. É só diferente. Vamos nessa então aqui, ó. O diretor Christopher Nolan, que lançou recentemente o aclamado Oppenheimer, havia feito críticas às plataformas de streaming disponíveis no mercado. Vamos entender melhor isso, hein? Agora, o cineasta explicou por que, em sua visão, é um problema disponibilizar conteúdo apenas desta maneira. Recentemente, durante uma sessão de estreia de Oppenheimer, Nolan afirmou que para ele é importante ter em mãos a versão em Blu-ray ou outro tipo de mídia física de qualquer filme. Olha só, ao explicar o motivo, o diretor disse o seguinte. Lembrando, pessoal, que isso aqui é do site igormiranda.com.br, beleza? Vamos seguindo. E aí ele diz, né, o porquê é importante ter uma mídia física para que nenhum serviço de streaming maldoso venha e roube de você. E o roube de você, né? Ou seja, ele está se referindo aqui a toda essa questão do streaming. Ele coloca aquilo no catálogo quando ele quer, mas em algum momento já não tem mais serventia, ou a licença que o streaming comprou daquele filme já passa ali do contrato, da validade, e aí ele tem que tirar. O streaming tira. Isso acontece normal, Netflix, HBO, Disney, enfim. Entra filme, entra série, sai série, acontece. Agora, para o jornal The Washington Post, Nolan decidiu se explicar melhor a respeito da fala. Vamos ver, hein? O diretor disse que tem receio de deixar conteúdo apenas em streaming, já que se um determinado serviço o tirar do ar, ninguém mais poderá assisti-lo novamente. Era uma piada quando disse aquilo, mas nada é uma piada quando é transcrito para a internet. É uma piada, mas com aquele fundo de verdade, né, eu imagino. Existe um perigo nestes dias que as coisas que existem apenas em streaming, elas acabarem, né, elas caírem. Elas vão e voltam. Basicamente o que eu comentei aí. Vamos ver, hein? Vale lembrar que essa situação citada por Nolan já aconteceu. Por exemplo, o filme Crater, exclusivo da Disney+, foi retirado do catálogo do streaming por quase 3 meses, quando foi relançado como conteúdo digital. Durante esse intervalo de tempo, nenhum assinante pôde assistir ao longa. Pois é, isso realmente é um perigo, digamos assim, do streaming, é um problema, né? Porque não está nas nossas mãos esse controle. Quando o streaming achar que não deve estar mais lá no catálogo deles, eles vão tirar. E é isso aí. Azar de quem não assistiu e ficou querendo assistir, né? Mas vamos ver que ele falou mais coisa aqui, pelo que eu tô vendo, a matéria não acabou. Christopher Nolan e a mídia física. Na mesma entrevista, o diretor ainda disse que está tão comprometido com o lançamento em mídia física de Oppenheimer que prometeu ao público proporcionar a mesma experiência que tiveram nos cinemas. Obviamente, Oppenheimer foi uma grande jornada para nós e agora é hora de lançar a versão doméstica do filme. Estou trabalhando bem duro nela há meses. Sou conhecido por minha paixão pelo cinema e por dar minha vida a isso. Mas a verdade é que a maneira em que você pode assistir ao longa em casa é igualmente importante. Eu concordo 100%. Não é à toa que existe um grande trabalho realmente em lançar um filme em mídia física para ser assistido ali no ambiente doméstico, assistir em casa, na sua TV, com um som diferente, com a resolução que é diferente, enfim, é outra história, né?
Eu trouxe, pessoal, até um vídeo falando sobre isso. Eu vou deixar na clássica telinha azul de vídeos sugeridos no final desse vídeo aí. Clica depois aí pra você assistir se ainda não assistiu. Que é falando como acontece e como acontecia ali na época do VHS também a transição de um filme do cinema para um formato de tela da época, que é o 4x3 quadradão e TV de tubo e tudo mais. Vou deixar aí porque vocês vão ver que existe todo um trabalho ao redor disso para ser feito, para se adaptar, né? E realmente eu acho que é igualmente importante a experiência, a forma que você assiste em casa é igualmente importante a forma que tem que ser, né? Igualmente importante a forma que você assiste no cinema. São duas coisas diferentes, agora eu tô entendendo melhor o que é que ele quer falar aqui, né? É a partir do ponto da experiência ser importante de maneira igual, agora eu entendo melhor. Porque o cinema é uma experiência, mas eu acho que você assistir em casa é uma experiência muito diferente e que te proporciona dar uma visão até diferente da obra, sabia? Porque assistindo em casa, muitas vezes você tem a oportunidade de assistir, absorver o filme de outras maneiras que eu acho que só a casa proporciona, que é aquela coisa de você poder voltar uma cena, de você muitas vezes estar assistindo com alguém e você discutir algumas cenas ou alguns momentos enquanto está assistindo o filme com outra pessoa e comentar algo que no cinema isso acontece de uma forma um pouco mais limitada, afinal de contas você está dividindo espaço com várias pessoas, né? Então eu acho que é muito importante para a longevidade, pessoal, de um filme, de uma obra, porque depois do cinema muitas pessoas também assistem o filme em casa. Eu já perdi as contas de quantos filmes eu assisti no cinema e que depois quando saiu em streaming, ou enfim, eu acabei assistindo de novo, uma vez, duas vezes. Mídia física é quase como ter a responsabilidade do livro Fahrenheit 451, que tem um filme, né, e tem um livro aí, eu não sei o que ele quer dizer, no qual as pessoas tinham de memorizar seus livros favoritos, que eram censurados e destruídos. Caramba! Se você tem um ótimo 4K em HD, Blu-ray, DVD e etc. Esse etc aqui, ó, galera. Vou botar aqui, ó. Ai, caramba, por que eu inventei isso, né? Mas eu vou botar. Esse etc aqui, ó. Esse etc aqui, ó, deixei bem grande aí. Esse etc aqui, pessoal, VHS, tá? O VHS está aqui no meio também. Eles estão falando de Blu-ray e DVD porque é a realidade atual, mas o VHS é mídia física e se emprega completamente nisso aqui também. Se você tem, então, a mídia física do filme ou filmes que você ama, você se torna um intermediador desses filmes para gerações que estão por vir. Gostei muito dessa frase aqui. Realmente muito interessante, viu? Bom, galera, antes de eu dar aqui agora um pouco da minha opinião a respeito disso aqui, eu vou pedir pra você que tá assistindo esse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, velho, que ajuda pra caramba, ajuda muito mesmo aí o canal. Eu acho que isso aqui, ó, você se torna o intermediador desses filmes para gerações que estão por vir. Isso é muito interessante, né? Porque quando ele fala gerações que estão por vir, ele tá falando aí de repente dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, que seja. Ou ele tá falando também de pessoas que você nem conhece, nem sabe que quando você morrer essas mídias físicas vão pra lá. Mas vai pra alguém, entendeu? Vai pra alguma geração. E eu acho que isso é muito, muito legal mesmo, porque minha coleção de VHS, ela só existe por causa disso. Eu tô aí com minhas prateleiras aqui cheias de VHS, filmes que eu tenho conhecido só hoje, filmes da década de 80 e de 90 que eu tô assistindo só hoje, bicho, décadas depois, sabe? Graças a pessoas que preservaram de alguma forma esses VHS, essas mídias físicas, e que hoje foi parar nas minhas mãos, que hoje provavelmente foi parar nas suas mãos aí, colecionador também de VHS, e que você tá conhecendo, bicho, obras atemporais que sobrevivem até hoje e que são importantes, que você assiste até hoje e que aquilo ainda, apesar do tempo, aquilo ainda tá te causando alguma coisa, sabe? Alguma sensação, alguma interpretação, algum tipo de sentimento, enfim. Eu acho que isso é de uma importância realmente indiscutível, sabe? E que no streaming, em algum momento sai do catálogo e acabou. Se o filme sai do streaming e você quer assistir de repente, se você não tiver a mídia física, já era. A não ser que você vai ir para certos, digamos assim, certos caminhos que são, que eu não vou mentir, eu considero válidos também. É um torrent da vida ali que você vai e procura aquele filme, porque se não tem nenhum lugar, bicho, só resta o torrent mesmo, paciência, entendeu? Eu coleciono VHS, tem filmes que já não saíram mais em VHS há muito tempo, e aí quando eu quero assistir no encontro no streaming, o que é que eu faço? Eu vou pro torrent e só alegria. Mas tem uma coisa, aí você pensa, né? Então tem no torrent, então tá tudo preservado, não precisa da mídia física. Mas eu acho que vem uma coisa essencial, eu acho que é o ponto-chave disso aqui também. Porque o torrent, ele não vai ter
o que existe na mídia física, que é o objeto, é o material, e é um objeto, pessoal, que é carregado de história, é um objeto que é carregado de significado, é um objeto que também é um documento do cinema, é um documento dos filmes, sabe? O filme, quando foi lançado em VHS, por exemplo, um determinado filme, ele foi pensado para ser lançado em VHS num formato quadradinho, no formato resolução 4:3, ainda sem remasterizações. Então você tem aquele filme feito da forma que foi concebido na época, porque filmes às vezes passam por remasterizações com adições digitais depois para melhorar um efeito aqui. Star Wars é um belo exemplo disso. E aí você vai botar a fita e vai ver como foi o filme concebido na época, galera. E você tem um documento em suas mãos, porque você tem a caixazinha, você tem como os filmes eram pensados para serem lançados na época. Então você tem aquelas capas maravilhosas naquele formato do VHS. Você tem, bicho, outra coisa que eu acho sensacional e que pra mim é um ponto alto do colecionismo do VHS. Você tem adesivos das locadoras, entendeu? E imaginar que aquele filme foi alugado por incontáveis pessoas, que você não consegue nem imaginar quantas pessoas podem ter assistido aquele filme. É o que eu digo, é um documento histórico. Eu acho que em cima de uma coleção de VHS como a minha, ou como a sua, que tá aí assistindo o vídeo, ou coleção de DVD, de Blu-ray, que seja, são documentos que servem para qualquer pessoa que se interessa em fazer uma pesquisa, sabe, dos formatos, de como os filmes foram caminhando no meio da história aí. Isso é um documento que serve totalmente aí para pesquisa de qualquer pessoa que quer de repente fazer sei lá, um doutorado, um mestrado dentro de comunicação ou dentro de cinema, entendeu? Então o que a gente tem, galera, quando a gente tem mídia física, a gente tem muito mais só do que o filme. A gente tem um objeto cheio de significados históricos, porque ele reflete toda uma época, né? O formato, a mídia física é algo que o torrent nem o streaming vai ter. Ele também tem um significado, além de histórico, ele tem um significado pessoal, é um pouquinho da sua história. A mídia física que você tem diz muito sobre você e sobre, sabe, eu acho que se um dia eu desaparecer, o mundo amanheceu, eu sumi, desapareci, evaporei. E se alguém entrar aqui no meu quarto, bicho, e ver esses filmes, eu tô olhando pra eles aqui agora, ver esses filmes, eles têm um pouquinho do que eu sou, eles têm um pouquinho da minha história também, sabe? Então, eu acho que quem entra aqui e vê essas fitas, mesmo sem me ver, ela vai saber um pouquinho dos meus gostos, de quem sou eu. Ela vai saber quem sou eu de alguma forma, sabe? De alguma forma ela sabe quem sou eu, nem que seja um pedacinho ali de mim. Então, eu acho que tem toda essa importância, né? E isso aqui, quando eu morrer, eu espero ainda ter essa coleção, uma coleção muito maior, com mais filmes, inclusive. Isso vai para as mãos de outra pessoa, assim, eu espero, né? Assim como esses filmes foram para minha mão. Eu lembro que eu tenho filmes ali que são são fitas, na verdade, gravadas de filmes da TV, galera. Eu tenho cerca de 100 fitas dessas, com filmes gravados da TV do final dos anos 80 e início dos anos 90. E eu vou dizer pra vocês, eu comprei na mão de uma pessoa porque o parente lá tinha morrido, ele gravava filmes da TV dessa época e hoje tá aqui comigo. Veja só, foi passado pra mim uma geração aí depois, né? Foi um senhor que tinha morrido. Então, com essas fitas, galera, eu não só assisto os filmes como eram passados na TV, mas eu vejo os comerciais da época, entendeu? E eu vejo um pouquinho da história dessa pessoa, sabe? Esse senhor que gravou esses filmes, ele gravou por um motivo, sabe? E o que é curioso é que tem um certo padrão de filmes que passam assim, geralmente tela quente e tudo mais. Então, eu sei que essa pessoa ela tinha uma certa preferência por certos tipos de filmes que ela gravou. E eu acho fantástico mesmo assistir essas fitas hoje em dia. É um pedacinho da história do que passou pelos olhos desse senhor quando ele era vivo, sabe? Isso passou pelos olhos dele. E eu acho que ele compreendia já a importância disso, de ter mídia física dessas coisas. Enfim, falei um pouquinho aqui sobre o que eu acho de tudo isso, galera. E eu gostaria de verdade de saber a sua opinião aqui, como eu disse. Eu quero que esse vídeo seja uma conversa. E aí eu vou ler a opinião de vocês, eu vou comentar também, vamos conversar aí. E quem sabe eu trago uma parte 2 falando um pouco mais sobre isso, para, de acordo com os comentários de vocês, trazer algumas observações importantes aí que vocês fizeram, né? Porque vocês sempre fazem observações importantes aqui. É o que eu digo, os comentários de vocês são um complemento muito legal mesmo aqui. Eu faço questão de ler todos e responder
todos aí. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Falou!